Abra sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, por gentileza. A partir do verso 1 até o 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do verso 1 até o 9. E diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse, dizia ele, é o Cristo, Jesus que eu vos anuncio. Verso 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade. E, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Agora, preste atenção no verso 6, porque é a partir dele que eu vou extrair algumas lições. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles fiança estipulada. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. Ao ler esse texto e ao pensar sobre o tema da nossa campanha e refletir sobre a missão a qual o Senhor nos outorgou, que é denominada, ou foi denominada, pelo pai de missões modernas, Jim Carrey, de Grande Comissão, fiquei a pensar e chegar à conclusão que, para completar a missão, eu e você, nós precisamos estar dispostos a alvoroçar o mundo. Para completar a missão, é preciso alvoroçar o mundo. Deixa eu situar rapidamente em que contexto esse texto aparece aqui. O apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, quando saiu ali da igreja de Antioquia da Síria, porque também tem Antioquia da Pisídia. Antioquia da Síria ficava ao sul, da Turquia ali, perto da Síria, então quase que fronteiriço. E vale a pena destacar que nenhuma missão ela há de obter sucesso sem que haja uma igreja disposta a estar envolvida com essa missão. Eu diria que é muito importante que nenhuma ação missionária pode prescindir do apoio da igreja local. E assim o aconteceu. A primeira viagem, então, foi realizada por Paulo e Barnabé, e outros se juntaram a ele. A segunda viagem, houve uma dificuldade entre Paulo e Barnabé, então Paulo toma Silas e vai para um lado, Barnabé toma João Marcos e vai para o outro lado. Nessa viagem, na segunda viagem missionária, Timóteo, ao longo dessa viagem, se junta tanto a Paulo quanto a Silas. Mas por que eu gostaria de fazer um destaque no verso 6? Principalmente a parte B. Porque depois de Paulo passar por algumas cidades, e se vocês forem ver
e ler alguns capítulos anteriores, desde quando ele saiu de Antioquia até chegar a Tessalônica, ele passou por algumas cidades. E quando chega ali, ele vai, e era muito comum ele ir à sinagoga, porque era um ambiente que ele era muito familiar. Então ele vai à sinagoga ali, como judeu que eu era, e também aproveitando a oportunidade para completar a missão, divulgando a experiência real e pessoal que ele teve com Cristo. O que acontece? Algumas coisas começaram a mudar. Poderíamos chamar Paulo de tsunami, porque por onde ele passava, ele causava grande alvoroço, ou algumas versões está grande transtorno. E aqui, nessa parte aqui do verso 6, a parte B, os judeus estão reclamando, estão fazendo uma denúncia com relação ao apóstolo Paulo. Ele estava provocando uma verdadeira revolução religiosa. E por onde passava, assim acontecia. E aí, quando o evangelho, então, chega naquela região, alguns costumes e hábitos começaram a mudar, que era muito comum. Por onde Paulo passava e pregava o evangelho de Jesus, as pessoas iam se conscientizando de que algumas práticas, alguns hábitos, alguns costumes a qual eles estavam muito familiarizados, deveriam ser lançados fora, deveriam ser deixados de lado, porque não agradavam a Jesus. E isso trazia muito desconforto. Por exemplo, quando a gente vai estudar Paulo quando chega em Filipos, algumas pessoas, alguns comerciantes vão ficar revoltados com Paulo, porque Paulo, então, vai começar a falar sobre a idolatria que estava ali presente. E eles usavam justamente aqueles objetos para serem vendidos e para obtenção de lucro. Isso trouxe problema para Paulo, levou Paulo para a prisão. Mas o fato é que quando a gente vê essa ideia aqui de alvoroçar, às vezes na nossa língua a gente fala assim, está um alvoroço grande, irmã Mônica, aí está tudo ali alvoroçado. É uma ideia de uma bagunça, né? Mas essa palavra aqui, no original, ela significa transtornar, virar o mundo de ponta cabeça, causar uma revolução, mas não no sentido negativo, especificamente nesse contexto aqui. Pelo contrário, no sentido positivo de Paulo levar uma mensagem que mudaria a vida da pessoa, causaria, e aí eu coloco entre aspas, uma revolução na vida daquela pessoa que estava disposta a ouvir aquela mensagem e colocar em seu coração. Por isso que eu chego à conclusão que para completar a missão, essa missão tão nobre que temos, é preciso disposição para, e aí eu coloco entre aspas, para alvoroçarmos o mundo, para transtornarmos o mundo. E quais as implicações de estarmos dispostos a alvoroçar o mundo, a transtornar o mundo, a causar uma revolução religiosa, uma revolução positiva nesse mundo? Bom, a primeira, se eu desejo realmente completar a missão e tendo a disposição de alvoroçar o mundo, é preciso que, assim como Paulo, eu e você venhamos assumir uma responsabilidade pessoal. A nossa responsabilidade não começa no nós, mas começa em mim. E o compromisso que Paulo tinha em completar a missão era consequência, era reflexo da intimidade que ele tinha com Deus, do compromisso que Paulo tinha com Deus e automaticamente com a obra de Deus. Por isso eu quero lhe dizer nessa manhã que revolucionar o mundo, alvoroçar o mundo, transtornar o mundo, começa com uma responsabilidade pessoal sua. E começa com uma responsabilidade pessoal minha. E aí, é claro, que quando estamos comprometidos a partir desse compromisso individual e nos juntamos todos com um propósito, queridos, coisas extraordinárias acontecem.
Coisas maravilhosas acontecem. Aí, poderíamos dizer, porque nem sempre essa frase, ela é aplicável. Mas nesse caso, sim, quando todos têm o mesmo objetivo, estão trilhando com o mesmo propósito, aí poderíamos dizer que juntos somos mais fortes. Mas, lembre-se, esse compromisso começa comigo, em mim, não no nós. Não esperem as pessoas estarem comprometidas para que você também venha se comprometer. Sabe por quê? Porque talvez você possa estar num grupo, estar num ambiente que as pessoas não estão comprometidas. E aí, o que você vai fazer? Vai se juntar ao grupo e vai dizer que também não está comprometido? Ou mesmo que aquele grupo a qual você está inserido não esteja comprometido, você continua com seu compromisso de alvoroçar o mundo, de causar uma revolução positiva nesse mundo. Talvez o que nos ajude a fixar essa ideia da responsabilidade pessoal, individual, e isso passa por uma relação íntima com Deus, seja o caso de Pedro. O apóstolo Pedro, depois de ser restaurado, lhe é exigido uma prova de amor. E aí, queridos, o que fazemos é consequência, não é causa. Veja lá o Evangelho de João, capítulo 21, por favor. Veja se não é isso que acontece. Depois de Pedro ser restaurado pelo Cristo ressurreto, porque Jesus, após a sua ressurreição, manda um recado aos discípulos e cita nominalmente a Pedro. No Evangelho de Marcos diz lá que Jesus gostaria de falar com os discípulos e com Pedro. E olha só o que acontece nesse encontro, depois de Jesus ter preparado uma refeição para os discípulos, depois deles terem realizado uma grande pescaria, né? Depois de Pedro ficar assim, estupefato, porque Jesus queria falar com ele, logo o Pedro que havia negado a Jesus. Então Jesus toma todo o cuidado de primeiro restaurar o relacionamento de Pedro para com ele. E aí depois lhe dar uma missão e depois lhe exige uma prova de amor. Olha só o que diz o texto. João capítulo 21, a partir do verso 12. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então, Jesus lhe serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ressuscitar dos mortos. Agora, veja o verso 15, olha só o que acontece. Não acontece antes da refeição, não acontece durante a refeição, acontece depois da refeição. Olha o que o verso 15 diz. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Aí Pedro responde: sim, Senhor. Respondeu Pedro: o Senhor sabe que eu amo, então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. E aí essa pergunta vai ser feita mais duas vezes. E aí Pedro vai dizer: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Aí Jesus vai dizer: apacenta minhas ovelhas. E aí na terceira, a minha mente visualiza esse diálogo com Pedro já com as lágrimas correndo pela face e as gotículas caindo no chão. Porque aí pela terceira vez, quando Pedro responde, aí Pedro já derramado diante do Senhor, já com o coração quebrantado, esse sentido, um misto de sentimentos, porque ao mesmo tempo poderia ter a tristeza habitando em seu coração por ter negado aquele que estava ali diante dele, mas alegria, porque aquele que ali estava diante dele lembrou dele e quis ir ao encontro dele. E aí o Pedro vai dizer: sim, Senhor. E eu fico a imaginar aquele homem rude, um homem da pesca, um homem do serviço brutal, como uma criança, e dizendo: tu sabes que eu te amo. E aí Jesus vai dizer:
apacenta minhas ovelhas então. Essa é a prova de amor que eu gostaria que você me desse. E assim acontece, queridos. Mas a responsabilidade com Paulo, com Pedro, começou de ordem pessoal. Para completar a missão, nós precisamos estar dispostos a assumir um compromisso pessoal. Jesus. Para se comprometer é preciso amar. E esse amor há de se expressar através das ações. Eu fico a pensar que Jesus, nessa manhã, está, mais uma vez, reforçando o quanto nos ama e exigindo uma prova de amor para conosco. Talvez falando ao coração dos queridos, olhando para mim, olhando para Alessandro, olhando para a Xênia, e falando assim: vocês me amam? E a gente vai dizer: sim, Senhor, tu sabe que nós te amamos. Ah, que bom que vocês me amam. Então, completem a missão. Vocês me amam, você me ama. E aí, na primeira pessoa, né, do singular, a irmã Silvia, ou querida Silvia, Jesus falando, né? Querida Silvia, você me ama? E aí, a irmã Silvia vai dizer para Jesus: tu sabes que eu te amo, Senhor. Ah, que bom. Então, Silvia, complete a missão que eu deixei para você. Para você. E é claro que isso envolve a cada um, e aí depois a gente pode dizer: complete a missão que eu deixei para vocês. Mas falando individualmente, a cada coração. E olha quanto trabalho nós temos. Tem alguns dados aqui, dados da Junta de Missões Mundiais, que dizem o seguinte: nesse mundo, mais de 7 mil povos não alcançados. Há nesse mundo mais de 4 bilhões, de bola, bilhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. Ainda mais, 90% das pessoas que não ouviram o Evangelho, a gente pode denominar que elas estão entre os povos não alcançados, nunca encontraram com um cristão. Então, 3 bilhões e 600 milhões de pessoas espalhadas por esse mundo, pelo planeta Terra, nunca encontraram com cristão. E ainda mais, 90% desses 4 bilhões, então, desses 3 bi e 600 milhões, estão em estado de pobreza, de miséria. Por isso que há muito a se fazer. Para completar a missão, é preciso reconhecer que há uma responsabilidade que envolve o eu. E automaticamente, quando nos juntamos, envolve o nós. Para completar a missão, é preciso assumir uma responsabilidade pessoal que será demonstrada através das nossas ações, ou através da minha e da sua ação. Mas continuo a pensar que para completar a missão é preciso disposição para alvoroçar o mundo. Isso envolve visão. Que tipo de visão, pastor? A visão de olhar o mundo, irmão Pedro, como o Senhor olha. É essa a visão. Olhar o mundo como Deus olha. O apóstolo Paulo foi o grande responsável pela difusão do evangelho no mundo. Não há ninguém na história do cristianismo que evangelizou tanto e conseguiu se ramificar tanto, ir para tantos lugares e alcançar tantas pessoas como o apóstolo Paulo. Mesmo pensando numa época em que o deslocamento, o transporte era infinitamente limitado. Mesmo pensando numa época que os meios de comunicação quase que não existiam, era através de cartas. Hoje nós temos a bendita para alguns e malditas para outros, depende da forma como utilizamos, a internet, onde nós podemos, hoje, se alguém que está na China ou na Austrália, né, que é literalmente do outro lado do mundo, pode estar entrando em contato conosco, pode estar cultuando conosco nesse exato instante. Mas naquela época não havia.
Não apenas ele foi o maior missionário de todos os tempos, mas tornou-se o maior intérprete da mente de Cristo. E o olhar que Paulo tinha para as pessoas contemplava o desejo de Jesus. E qual é o desejo de Jesus? É que todos venham a conhecê-lo e reconhecê-lo como Salvador e Senhor. Então, precisamos aceitar o grande desafio de completar a missão olhando o mundo com o olhar paterno de Deus. Hoje à noite eu vou falar um pouquinho sobre o amor, e é um tema que me é muito agradável e sempre me impacta. Olhar o mundo com esse amor que Deus tem para esse mundo. E aí quero lhe dizer mais alguns dados, ou quero lhe transmitir mais alguns dados. Aproximadamente 80% dos povos não alcançados estão localizados em países onde há restrições que vão de moderadas a severas ao trabalho missionário. Então, por exemplo, quando a gente pensa num país que eu acho que todos já ouviram, a Coreia do Norte, é um país extremamente fechado para o evangelho. O Irã, por exemplo, até algum tempo atrás, eu não sei agora, mas tinha que contratar contrabandistas para levar Bíblia escondida para o Irã. Bíblia na língua farsa. Na Coreia se usava a estratégia, e o pastor Antônio Galvão teve aqui, mostrou um dos balões, sabe aquele balão que a gente dá para criança, para ela brincar e fica ali, e adulto também, né? Quando dá bobeira, solta, o balão vai embora, aquele balão de gás hélio, se eu não me engano. Então, na Coreia do Norte, uma das estratégias era utilizar aquele balão para evangelizar. Então, ficavam na fronteira ali os cristãos da Coreia do Sul com a Coreia do Norte, né? E da parte do Sul, onde se tem liberdade para pregar. E quando o vento estava favorável ali, soprando para o norte, então soltava-se aqueles balões. E aqueles balões chegavam até a Coreia do Norte, aos cristãos da Coreia do Norte, e dentro daquele balão haviam capítulos e até livros, se fossem pequenos, das Escrituras Sagradas. Olha só, porque não poderia se chegar, assim como os nossos missionários, por exemplo, estão na Espanha, e o visto deles foi preenchido, então, como missionários. Pastor Elber, a sua esposa e agora a Clarinha, né? E eles chegaram lá tranquilos, como missionários. O governo espanhol aceitou a entrada deles naquele país como missionários. Na Coreia do Norte, em outros países, não há essa possibilidade. Então, 80% dos povos não alcançados estão localizados nessas regiões onde há moderada ou severa restrição. A igreja perseguida. Hoje aqui estamos falando de forma muito tranquila, e a Constituição nos garante esse direito, liberdade de culto. Mas há lugares em que os nossos irmãos têm que estar literalmente escondidos para cultuar ao Senhor. Mas também uma outra informação, existem hoje pelo menos 2.000 línguas que não têm nenhuma porção da palavra de Deus. Hoje nós temos o privilégio de termos várias traduções, né? Então, desde João Ferreira de Almeida, que foi a primeira que chegou aqui ao nosso país, até uma que eu tenho usado muito, pelo menos nos meus estudos, a Nova Versão Transformadora, mas tem NVI, tem Almeida atualizada, mas existem hoje mais de 2.000 línguas que não tem nenhuma porção da palavra de Deus. Os nossos missionários que estão na Índia, a família Ferraz, um dos objetivos, até porque a senhora Ferraz, a irmã Paula, ela é uma poliglota. A Paula fala mais de 5 ou 6 línguas, então foi até convocada ou sondada para trabalhar na ONU, mas ela preferiu e escolheu trabalhar para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e uma
dos projetos que eles têm na Índia é justamente para uma região em que há um dialeto lá em que não se tem nada da palavra de Deus. E eles nem conseguem falar a língua local, então eles têm que aprender aquela língua, os nossos missionários vão ter que aprender aquele dialeto para depois começar a trabalhar na tradução de porções da palavra de Deus. E ainda mais, há um outro desafio. Por isso que é preciso olhar o mundo com o olhar de Deus. Por isso que é preciso visão. Visão que vai além do natural, visão do sobrenatural. Há espalhado pelo mundo, a Alessandra eu sei que faz Libras, eu não sei outras pessoas, outros irmãos aqui que o fazem ou fizeram, há mais de 70 mil surdos que não conhecem a palavra de Deus. 70 mil não, 70 milhões de surdos que compõem esses povos não alcançados. 70 milhões de pessoas que estão no mundo, mas que não ouviram através da linguagem por sinais da palavra de Deus. Precisamos pedir a cada dia que o Senhor nos dê visão. Eu gosto de um hino que diz assim: dai-nos visão e coragem, pois queremos te obedecer. E aí, queridos, eu acredito que o Senhor está nos dando muita visão. Cabe a nós a disposição em obedecer. Para completar a missão é preciso visão do alto, olhar o mundo como Deus olha. Mas continua a pensar nesse desejo que deve estar presente em meu e seu coração, que é completar a missão com a disposição de alvoroçar o mundo. O Senhor nos dá visão e cabe a nós compaixão. Quando a gente olha para a experiência do apóstolo Paulo, saindo ali de Antioquia da Síria, se dirigindo a algumas cidades, né? Passando por Apolônia, passando por Anfípolis, eu sempre erro essa cidade. Anfípolis, é isso mesmo. Mas antes ele já tinha visitado outros locais. Eu fico a pensar que o coração do apóstolo Paulo se encheu de compaixão. Porque compaixão é um sentimento intenso que brota no nosso coração e nos leva a uma reação, nos leva a uma ação. Isso é compaixão. A compaixão, eu particularmente faço uma diferenciação de pena. Pena é olhar uma pessoa e falar, coitadinha, tadinha, mas eu tenho condições de poder contribuir para que aquela pessoa saia daquela situação, mas não faço. Compaixão não. Compaixão me leva a agir, me leva a reagir diante daquela situação. O apóstolo Paulo, com certeza, se identificou com muitos que ele encontrou. Porque muitos, assim como ele, no passado não tão distante, estavam cegos espiritualmente falando. Estavam numa cegueira espiritual. Mas a partir do encontro que Paulo teve com Jesus na estrada que dava para Damasco, Paulo voltou a enxergar. As escamas caíram de seus olhos e ele começou a enxergar. Uma definição de compaixão, e agora eu confesso que eu não me recordo de onde eu tirei, mas acho bem interessante, que é o seguinte: compaixão é o que nos impulsiona a tirar a visão ideológica da mente e do papel, que nos faz arregaçar as mangas, agir, dizer basta, não aguento mais essa situação como está, vou fazer a minha parte. Vou repetir. Compaixão é o que nos impulsiona a tirar a visão ideológica da mente e do papel, que nos faz arregaçar as mangas, agir, dizer basta, não aguento mais essa situação como está, vou fazer a minha parte. Isso é compaixão. A compaixão, como eu disse, nos leva a agir. Agir como na parábola do bom samaritano, quando a gente lê lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10.
E é muito interessante, e não foi por acaso que Jesus, ao citar essa história ou essa parábola, ele faz questão de colocar como protagonista o bom samaritano, ou o samaritano que a gente denomina de bom samaritano, ou que foi denominado. E não é por acaso que Jesus faz questão de destacar que as primeiras pessoas que vão passar por aquele homem que acabara de ser assaltado, espancado, estava ali na estrada, necessitando de ajuda, necessitando de uma acolhida, necessitando de um socorro. E aí passa um religioso, um sacerdote, alguém que, se nós fôssemos tentar trazer uma comparação, seria como um pastor hoje. E o texto diz que aquele sacerdote passou de largo, viu aquele homem caído, viu aquele homem machucado, viu aquele homem que necessitava de ajuda. Mas o que aconteceu? Foi embora. Mas aí depois vem o levita, aquele que ajudava no serviço sacerdotal, aquele que trabalhava ali nas questões religiosas daquela comunidade. O levita vai parar. O levita vai ajudar. Não foi isso que aconteceu. O levita também passou de largo. E aí vem o samaritano. E vocês sabem muito bem que os judeus odiavam os samaritanos. Por isso que eu digo que não foi por acaso que Jesus cita o samaritano. E o samaritano para. O samaritano vai investir o seu tempo. O samaritano vai investir os seus sentimentos, porque ele teve compaixão. O samaritano vai investir os seus recursos, porque ele pega aquele homem, leva para uma hospedagem, paga aquela hospedagem, e ainda diz mais, olha, se precisar de mais alguma coisa, pode colocar na minha conta, porque quando voltar, eu pago. Isso é compaixão. Paulo não ficou indiferente à necessidade dos tessalonicenses. O samaritano não ficou indiferente à necessidade daquele homem que estava ali machucado. E eu e você? Será que temos tido compaixão dos povos e das pessoas não alcançadas? Ou estamos indiferentes àqueles ainda que não foram alcançados? Para completar a missão, é preciso disposição para alvoroçar o mundo. E só vamos conseguir alvoroçar o mundo com sentimento de compaixão presente em nossos corações. E por último, e não menos importante, para alvoroçar o mundo, para completar a missão, é preciso autossacrifício. Quando a gente lê lá o verso 6 de Atos capítulo 17, os homens foram atrás de Paulo e não encontraram lá na casa de Jason ou de Jason. E o que acontece? Ele teve que pagar uma fiança para não ir preso. Mas as outras vezes, em outras cidades, como eu disse aqui em Filipos, o apóstolo Paulo, por exemplo, foi preso, foi torturado. O apóstolo Paulo foi condenado à morte e teve a sua cabeça decapitada. Bom, eu acredito que nem todos aqui vamos vivenciar ou vamos conseguir vivenciar tamanho sofrimento. Mas o fato é que cada um sabe o que é se sacrificar em prol do evangelho, em prol de completar a missão. E aí, aquele grupo de seguidores de Jesus, eles ficaram constrangidos e não conseguiram ficar indiferente à necessidade do outro. E por isso que eles se disponibilizavam a completar a missão, mesmo que isso lhe custasse a vida. Mesmo que isso lhe custasse alguma coisa. O Jason, por exemplo, pagou uma fiança para ele e para os outros serem soltos. E eu tenho total convicção, querido irmão, irmã, querido amigo e amiga, que nós só vamos conseguir completar a missão
se estivermos dispostos a nos autossacrificarmos. E, às vezes, a gente fala de missões e olha, me perdoem, mas esse é o meu olhar, você tem todo o direito de discordar, muito por baixo. Ah, deixe de tomar uma Coca-Cola e contribua para uma missão. Deixe de tomar um açaí e contribua para a missão. Fico a pensar, será que realmente isso é um autossacrifício? Para a maioria? Deixar de tomar uma Coca-Cola e, hoje eu não vou tomar uma Coca-Cola e vou contribuir para missões. Hoje eu não vou tomar um açaí, eu não vou no MC Donald, como eu costumo brincar com a turma, né? Do McDonald's, e vou contribuir para missões. Olha, eu entendo que missões está para além disso. Missões está para além disso. Quanto vale uma vida? E aí, a questão, eu estou citando a questão de ofertar, mas ela é pessoal. É você e Deus. Daqui desse púlpito, pelo menos de minha parte, você jamais vai ouvir quanto você deve ofertar. A minha orientação bíblica é que você oferte o seu melhor. E me veio uma bela história, que me lembrei de Irena Sandler, na Segunda Guerra Mundial. Eu vou pedir a sua atenção, porque eu vou ler, porque talvez eu não me lembre de todos os detalhes dessa bela história de Irena Sandler, uma alemã que atuou na Segunda Guerra Mundial e atuou num lugar, lá em Varsóvia, que foi denominado Gueto de Varsóvia. E termina a minha mensagem falando sobre Irena Sandler. Essa mulher era uma assistente social e, com a Segunda Guerra Mundial, ela, então, se alistou para ajudar aqueles que estavam sendo presos. Ela sabia, como alemã, das intenções dos alemães e dos nazistas, e de assistente social, ela foi trabalhar, como a gente pode denominar hoje, como bombeira hidráulica. Foi trabalhar nas canalizações ali daquele local denominado Gueto de Varsóvia. E diz o seguinte: durante a Segunda Guerra Mundial, Irena conseguiu uma autorização para trabalhar no Gueto de Varsóvia como uma bombeira hidráulica, ajudando ali na questão da canalização. Mas os seus planos iam mais além. Ela sabia que os planos dos nazistas, relativamente aos judeus, era exterminar os judeus. Ela tinha consciência. E o que Irena fez? Ela tinha uma caminhonete. Irena trazia crianças escondidas do fundo de sua caixa de ferramentas. Então, na sua caminhonete, tinha uma grande caixa de ferramentas. E aí, ela colocava as crianças menores ali, na parte de trás ali da sua caminhonete. E as crianças maiores, como é que ela fazia? Ela tinha um saco e colocava, então, as crianças dentro de um saco. E passava ali pelos guardas. Mas como ela conseguia passar? Bom, geralmente as caminhonetes, elas passavam, então, por revista. Tanto para entrar, quanto para sair. Irena fez o seguinte, ela treinou um cão. E treinou esse cão, e esse cão ficava na parte de trás dessa caminhonete, para que quando os soldados nazistas chegassem, o cão começasse a ladrar, a latir. E aí o que os soldados faziam? Eles se distanciavam, eles se afastavam, e Irena conseguia então levar as crianças. Sabe quantas crianças ela conseguiu salvar fazendo esse movimento? 2.500 crianças que ela conseguiu salvar, fazendo esse movimento. Ela e o cão, contrabando de crianças, né? Mas um dia apanharam Irena Sandler. Ela foi apanhada. Os nazistas descobriram. Souberam dessas atividades em 20 de outubro de 1943. E foi a data que ela foi presa pela guarda alemã, que era chamado Gestapo, lendo em português. Helena foi brutalmente torturada. Teve membros do seu corpo
quebrado. E num dia, numa cela, ela encontrou no fundo de um colchão de palha, né, bem precário, ela encontrou uma pequena estampa, e Irena era católica, cristã católica, ela encontrou uma pequena estampa do Jesus misericordioso. E conservou essa estampa até 1979, quando ela ofereceu ao Papa João Paulo II. E nessa estampa estava escrito o seguinte: Jesus, em vós confio. E passado um tempo, ela era a única pessoa que sabia os nomes das crianças e onde ela havia escondido as crianças, onde ela havia colocado as crianças. E então ela foi brutalmente torturada pelos nazistas, porque eles queriam saber onde Irena havia colocado aquelas crianças, porque elas também seriam dizimadas. E depois de tanta tortura, depois de ter os seus membros quebrados, Irena foi condenada à morte. Ela não revelou, não contou. E chegando o dia dela ser executada, um soldado alemão vai então colocar Irena e naquele local onde se faziam execuções, mas só estava ela. E aquele soldado então apontou uma porta e disse: corra, corra. E então quando ela começou a correr, muito machucada, muito maltratada, debilitada, na mente dela só havia o seguinte: quando eu vou receber um tiro pelas costas? Bom, esse tiro não saiu. Ela não foi baleada. Irena, então, correu a um portão lateral e fugiu, escondendo-se nos becos cobertos ali de Varsóvia. E os jornais alemães publicaram, então, que Irena tinha sido executada. Mas o que aconteceu é que algumas pessoas tinham conseguido deter a execução de Irena, subornando soldados alemães. Então, por isso que ela conseguiu fugir, e com uma intervenção divina, é claro. Irena mantinha um registro com o nome de todas as 2.500 crianças que ela retirou daquele gueto. E ela guardava num frasco enterrado debaixo da árvore do seu jardim. Então, ela tinha aquela lista, e aquela lista ela colocava dentro de um vidro e enterrava, e ninguém descobria, ou ninguém sabia, a não ser ela. E assim ela conseguiu salvar 2.500 pessoas. Irena, ela até foi candidata ao Prêmio Nobel da Paz, passado um tempo. Mas uma frase, mais do que uma frase, um pequeno trecho de uma fala dela diz o seguinte. Isso aqui fala de Irena Sendler. E eu vou ler aqui. A razão pelo qual resgatei as crianças tem origem no meu lar, na minha infância. Fui educada na crença de que uma pessoa necessitada deve ser ajudada com o coração, sem importar a sua religião ou nacionalidade. Tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. Tem a ver com compaixão, tem a ver com olhar as pessoas como Deus olha, tem a ver com compromisso, porque esse compromisso surgiu dela, um compromisso pessoal. Irena Sendler é até hoje conhecida e reconhecida como o anjo do gueto de Varsóvia. Nasceu em 1910 e morreu em 2008. Se você quiser saber um pouquinho mais da história de Irena Sendler, há um filme chamado O Coração Corajoso de Irena Sendler. O Coração Corajoso de Irena Sendler. Autossacrifício, queridos. Autossacrifício.
fiquei a pensar: o quanto eu estou disposto a me sacrificar para salvar uma vida? Me permita fazer essa pergunta para você. O quanto você está disposta ou disposto a se sacrificar para salvar uma vida? Ou salvar milhares de vidas, como Irena Sendler. Nós só vamos completar a missão se houver em nosso coração disposição de alvoroçar o mundo. Isso implica um compromisso pessoal. Implico eu. Isso nos faz ter a disposição de olhar o mundo com o olhar de Deus. Visão. Olhar o mundo com o olhar paterno de Deus. Isso envolve compaixão, envolve agir, envolve autossacrifício. Meu desejo, a minha oração, a começar em mim, que assim como Paulo, assim como Pedro, assim como Irena Sendler, eu e você, estejamos dispostos a completar a missão com a disposição de alvoroçar o mundo.